Bom dia, gente. Eu preciso de toda a banda aqui. Essa banda maravilhosa. Que alegria estar aqui com vocês, gente. Essa igreja linda, essa igreja preciosa. E que eu esteja aqui também, pastor Elias, como supervisor, viu? Porque como supervisor eu tenho muita coisa boa para contar, né? Para a liderança do Ministério Verbo da Vida. Eu estive lá em São José dos Pinhais, uau! E eu preciso contar para vocês o que eu vi. Uma igreja linda, uma igreja frutífera. Aleluia. Igreja linda porque o pastor é lindo, né? Oh. Olha aí. Hoje ele não dorme. A glória de Deus está brilhando sobre ele, né, gente? Então, a glória de Deus é a beleza de Deus sobre nós, né, gente? Aleluia. Muito bom, pastor Elias, estar aqui, viu? Que trabalho maravilhoso, trabalho lindo você tem realizado à frente dessa igreja. Vocês concordam? Amém. Que ele tem feito trabalho maravilhoso aqui, né? Juntamente com Lauredi, com a sua família preciosa. Eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida, Portão, em Curitiba. Pastor Elias esteve conosco, né? Juntamente com a sua família, nos ajudando um bom tempo. Entre, né? Muitas coisas que ele fez, diaconato, né? Esteve liderando diaconato e ele não saiu sem levantar uma liderança para o diaconato, né? E essa liderança que ele levantou, já levantou outra liderança. Então ele já tem filho, já tem neto, né? Lá em Curitiba, né? O pastor Tiago Cardoso hoje é um dos pastores que supervisiona uma área que está incluída, né? O diaconato, e tem um líder hoje de diaconato que é fruto do trabalho que ele começou lá, né? Com a sua família. A Sabrina esteve lá há muito tempo, né? Tocando. Eu gosto de carinhosamente dizer que ela começou a tocar bateria lá, pirralha ainda, né? Então, hoje já é uma jovem adulta, né? Também influenciou bastante lá os jovens, né? Que se inspiram nela. Esse ano esteve pregando lá na conferência Chosen. E que bom estar aqui com vocês, viu, gente? Muita gente nova. Vocês estão avançando, estão progredindo. Aleluia, amém. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa manhã. Por sua causa que estamos aqui, Senhor, para sermos influenciados por Ti. Para sermos, de fato, Senhor, influenciados por Sua palavra. Obrigado, Pai, pelo pastor Elias, Lauredi, Sabrina, Rebeca, Volves, essa família preciosa, Pai, que está conduzindo esse povo aqui, todos os líderes e ministros, diretoria, toda essa igreja preciosa que está frutificando, produzindo frutos do reino de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por avanço, crescimento, relevância nessa cidade. Obrigado, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Você concorda? Amém. Aleluia, amém, gente. Glória a Deus. A Lauredi, né? Eu falo a empresária Lauredi, está sempre lá no Rema também, né? Nos apoiando, nos ajudando lá no Rema. Que coisa boa, viu, Lauredi? Obrigado. Enfim, tantas áreas que eles ajudaram, gente, né? Lauredi, Volves, Rebeca, Sabrina, e vocês são preciosos, amém, gente? Nessa manhã eu quero falar, gente, sobre um dos valores do Ministério Verbo da Vida. O Ministério Verbo da Vida diz respeito também às igrejas Verbo da Vida, amém? Ministério Verbo da Vida e igrejas Verbo da Vida, a gente está falando da mesma coisa, né? O Ministério Verbo da Vida, de fato, coordena, né? As igrejas, coordena as escolas, os centros de treinamento bíblico Rema. Quem faz o Rema aqui? Olha que coisa boa. Quem já fez? Eita. Quem vai fazer? Oh, aleluia, que coisa boa. Então, as igrejas, os Rema, nós temos também os centros de cura, Verbo da Vida, né? Todos estão debaixo da coordenação do Ministério Verbo da Vida. Então, a visão do Ministério Verbo da Vida é a nossa visão. Amém? Localmente, claro, cada pastor, né, tem uma visão local que ele tem no coração para ser cumprida como igreja local. E eu creio que vocês estão sendo inspirados por uma visão local, né, que o pastor Elias tem no coração conduzindo vocês. Mas tem uma visão macro, né, que rege a visão de cada pastor, né? Eu tenho também lá em Curitiba uma visão para a igreja local. Mas existe essa visão, né, Verbo da Vida, fala comigo, alcançar o Brasil e as nações. Com a palavra da fé e o amor. Então, o apóstolo Bud Wright, né, que é o fundador do Ministério Verbo da Vida, que já está com o Senhor, veio para o Brasil com essa visão, né? Você vai para o Brasil,
alcançar o Brasil, mas a partir do Brasil você vai alcançar nações. Hoje são mais de 500 igrejas, gente. E boa parte dessas igrejas, claro, estão no Brasil, mas nós temos muitas igrejas fora, amém? América do Sul, América do Norte, de onde Buddy veio, nós temos Verbo da Vida lá nos Estados Unidos, amém? Na Europa, na África, na Ásia e na Oceania já temos Verbo da Vida, amém, gente? Então todo o mundo, todos os continentes nós temos hoje Igreja Verbo da Vida, amém? Vocês têm também aqui momento missionário, né? Tem um culto aqui que fala sobre missões, não é isso, gente? Porque missão está no nosso sangue, amém? Um casal missionário fundou o Ministério Verbo da Vida e o próprio Jesus é missionário, né? Amém? Ele veio cumprir uma visão. Nós temos uma visão, e declara comigo: levar a palavra da fé para libertar o meu povo. O que é isso? É a missão, né? Então a visão é alcançar o Brasil, as nações com a palavra da fé e amor, porque a missão é levar a palavra para cumprir a visão. Então o que é que pastor Elias veio fazer aqui com a sua família? Ele veio cumprir isso, levar a palavra da fé lá para São José dos Pinhais. E essa palavra da fé chegou aqui. Amém? Você crê nisso? E nós temos valores, né? Então os valores são como fundamentos, né? Que de fato nos equipam, né? Nos orientam, uma vez que estamos cumprindo essa visão e essa missão. Então olha só, os 10 valores do Ministério Verbo da Vida: vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor do Espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vinda abundante. Gostaram? Amém? Se você quiser ver isso mais profundamente, é só colocar, não faz isso agora não, depois você faz, verbodavida.com, tá bom? E é só você clicar lá em Conheça-nos e você vai ver isso que eu estou trazendo aqui, amém? E essa manhã eu quero falar sobre o quê? Esse valor aqui, unidade e amor, amém? Você pode falar comigo? Diga unidade e amor. Mas alguém poderia dizer, mas só uma dessas palavras já não resumiria as duas, né? Ou unidade ou amor. Quando você fala de amor, já não fala sobre unidade. Quando fala de unidade, já não fala de amor. Deveria ser, mas na prática às vezes não é. Nós podemos ter uma pessoa decidida a andar em amor, mas que não está tão decidida assim a estar em unidade. Eu te amo, irmão, eu amo vocês, tá? Mas eu aqui, você aí. Tá bom? Não dá para se envolver com os departamentos da igreja. Gente é coisa difícil. E não dá, eu penso de um jeito, você pensa de outro. Então, você segue seu caminho, eu sigo o meu, amém? Eu sirvo aqui de longe, apesar da minha ajuda, eu estou aqui, pode me chamar para varrer a igreja, limpar o banheiro, mas não dá para servir não. O departamento desse negócio de estar, né, unido com gente e tal, em algum momento dá treta, e eu estou fora disso. Então, às vezes tem gente que pensa assim, está pronto para andar em amor, mas unidade, esse negócio não é para mim não. Eu vi até uma pessoa que gosta muito de Jesus, gosta muito do Evangelho, mas não gosta muito de gente, né? Não, porque gente, o negócio dá trabalho, né? Eu concordo. Como é que eu sei que gente dá trabalho? Porque eu sou gente, né? Concorda? Eu sei que eu dou trabalho, né? E qual é o grande desafio da unidade, irmãos? É você caminhar com pessoas diferentes de você. Porque o sonho é o quê? Se todo mundo fosse igual a mim, seria mais fácil. Mas você não aguentaria. Você é lindo e maravilhoso, mas você não aguentaria todo mundo igual a você. Concorda comigo? E a unidade, gente, é algo que precisa estar presente na igreja. Quantos concordam? No Ministério de Música, aqui, nos departamentos, no casamento. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Opa! Quem casado aqui chegou à conclusão que casou com uma pessoa diferente de você? E quantos descobriram isso como sendo decepção? Quantos? Em algum momento? Meu Deus, como você é diferente, pelo amor de Deus. Gente, eu casei com uma pessoa diferente. Todo mundo aqui ou não? Então tá vendo que não tem esse negócio de casar com alma gêmea, né? No sentido assim de alguém igual, né? Que vai o tempo todo concordar. Não existe isso, gente. Deus não criou as coisas assim. Ia ser um tédio. Então, a partir do casamento, o grande desafio é a unidade. Você ter unidade com alguém diferente de você, que vem duas pessoas de mundos diferentes.
Então, unidade, gente, não quer dizer que a gente vai pensar sempre, né, a mesma coisa o tempo todo, mas quer dizer que vai ter que ter ajuste para isso acontecer. Amém? Pessoas pensando diferente o tempo todo, não vai conseguir resultado. Então, na unidade, você vai ter que aprender a ceder também. Está vendo como é empolgante falar sobre isso? Você vai precisar aprender a ceder em algum momento, tá? Segura só um pouquinho, banda, eu vou precisar de vocês, tá? Só um pouquinho. Daqui a pouco eu libero vocês, daqui a meia hora mais ou menos eu libero vocês. Olha que coisa interessante, abra comigo a sua Bíblia, por favor, abra comigo aí. E fala comigo, unidade e amor. Amor e unidade. Ok? Os dois, você precisa amar e precisa aprender a estar em unidade. Você faz parte dessa igreja Verbo da Vida? Amém. Você precisa compreender a visão dessa igreja, a visão do pastor e estar o quê? Em unidade. Amém? Você vai servir em departamento. Por que esse departamento existe? Qual o propósito desse departamento? E se unir a isso. Amém? E às vezes a gente pode até vir de outro contexto, outra igreja, você pode até vir com ideias, mas antes de você querer ver a sua ideia sendo colocada em prática, primeiro se una com a ideia que já existe. Amém? É igual o casamento, que acaba sendo a célula disso tudo que a gente está conversando. Então no casamento, antes de você querer que a sua vontade prevaleça, ouça o outro primeiro. Ceda para o outro primeiro, para você ir conquistando espaço também para a sua vontade. Amém? Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, bem importante que você leia comigo. Tem a passagem aqui, gente, que eu acredito que todos já ouviram falar aqui da Torre de Babel. Quem já ouviu falar? Todos aqui? Torre de Babel. A partir do versículo 1, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Todo mundo sabe disso, né? Que antes desse episódio aqui, só havia um idioma. Olha só, unidade na língua, ó, no falar, que coisa boa. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. Um lugar legal, gente, uma planície, olha. E toda a humanidade estava desbravando, né? Interiorizando aí as conquistas, mas encontraram esse lugar, ó, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos o que, gente? Não sejamos espalhados. De onde veio essa de eles serem espalhados? Olha só, eu acho que é a primeira ideia de um condomínio aqui. Um condomínio vertical, olha. Uau, vamos ficar famoso. Vamos fazer isso para que não sejamos espalhados. Mas quem foi que disse que eles tinham que se espalhar, gente? Quem foi? Deus. Lá em Gênesis 1, 26 a 28, a gente encontra isso. Façamos uma nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine, governe. Depois disse, multipliquem-se. Foi isso? Encham a terra. Domine, governe, multipliquem-se, encham a terra. E o que é que ele disse? Opa, para que a gente não se espalhe. Então, gente, pessoas podem se unir ou para o bem ou para o mal. O Brasil hoje vive, infelizmente, gente, uma consequência de pessoas se unirem de forma errada. A gente está num país polarizado. E nós temos líderes, homens públicos, que se eles quisessem, se uniriam para o bem dessa nação, e nós teríamos resultados maravilhosos. Mas eles se unem assim, um grupo se une contra o outro. E diz, a gente podia votar nisso, mas a gente não vai votar não, porque senão quem vai receber a glória é você. Mas se a gente ganhar, aí sim a gente vota. Outro diz, mas se vocês ganharem, a gente é que não vota. Então é sempre assim. O grupo que ganha tem o outro da oposição que diz, não, a gente podia votar, mas eu vou votar. Quem vai para a mídia é vocês. Quem é esse que sofre com isso? É o povo, a população. E aqui eles se uniram, vamos se unir, mas para o propósito errado. Então pessoas podem se unir para o propósito errado. Olha só, vamos fazer um negócio aqui, né? Quantos gostaram aqui da música?
A Joyce estava ministrando. Estava boa a banda, gente? Vocês gostaram aqui? Amém? Fala a verdade aí, tudo bem? Ó, estamos diante deles aqui. Mas olha só, metade da banda vai tocar uma música e metade outra. Tá bom? Então, Sabrina, deixa eu escolher aqui os instrumentos. Sabrina, bateria não vai, o baixo não vai acompanhar a bateria, que seria o normal, não vai. Então você vai tocar a Festa da Redenção, Sabrina? Esses dias eu estava achando que quem compôs essa música foi o pastor Elias, ó gente. Sabrina, com Guita, tá bom? A Joyce e você, cantor, vocês vão cantar a Festa da Redenção. Tá bom? Júlio, com baixo, violão, o restante do vocal vai cantar maravilhoso, admirável, vamos lá? Aí vocês, o céu e meu coração estão. Segue a bateria. Festa da Redenção, segue lá. Você vai tocar maravilhoso. Admirável, tão sublime, glorioso. Eu sou júbilo em meu coração, a festa a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. O que você está achando? De Cristo recebi poder, teu nome. Levanto o meu voz alto a palavra, a vida eterna. Libertar os homens. Deus eu recebi. Com a vontade de dizer, Cristo. para. Vocês estavam com vontade de dizer, para? Pelo amor de Deus. Quando não tem unidade, gente, tem o quê? Confusão. E sabe de uma coisa? Não é a vontade de Deus que nosso meio tenha confusão. Mas que nosso meio tenha frutos. Amém? Frutos. O próprio Cristo se manifestando, produzindo frutos em nosso meio. Mas se não tem unidade, ele não consegue. Jesus não consegue realizar nada. Então a gente tem pessoas talentosas aqui, mas elas não estão o quê? Unidas. E a gente pode ter gente cheia de potencial, cheia de talento, com coisas maravilhosas, mas se não tiver unidade, a gente não vai ter resultado. Gente, só tem gente maravilhosa ali, meu Deus, como é que não tem resultado? Pode pesquisar se está tendo unidade. Porque se tem unidade, gente, aí é o caminho, é o segredo para a gente ter resultados. Amém? Então não é só ter talento, não é só ter gente boa. Imagina, vamos dizer que eu faço parte aqui dessa igreja, o pastor Elias me escala para ministrar a palavra, né? E eu começo a ministrar a palavra para vocês aqui. E daí daqui a pouco eu começo a falar algo, né? No meio da mensagem. E eu começo a dizer, pois é, gente, eu pessoalmente creio que a igreja vai passar sim pela grande tribulação. Eu creio que a igreja vai sim sofrer a grande tribulação daqui a pouco. Não, gente, essa não é a visão do Ministério Verbo da Vida. Pastor Elias não crê assim. O Guto Ministério crê que a igreja vai ser arrebatada antes. Não, mas assim, por respeito a pastor Elias, eu não vou pregar. Eu creio assim, sabe, gente? Mas né, eu estou com o pastor Elias, então não vou pregar isso, né? Se alguém quiser depois perguntar para mim como é que eu creio, depois vocês me perguntam. Eu não vou falar isso aqui no púlpito, né? Vai desconstruir. Já desconstruí. Lúcifer fez assim. Então mesmo que eu diga assim, não, eu estou unido, tal, eu trouxe algo que eu sei que não é visão. Então eu não estou me comportando como alguém que está em unidade. Concorda? Eu estou trazendo divisão. Pessoas depois vão dizer, e aí, mano, vocês como que é esse negócio? Você pensa diferente aí? É? E gente, todo mundo que pensa diferente, no contexto doutrinário, tem versículo para provar. Já viu isso ou não? Já viu gente que procura versículo bíblico para provar que Deus não cura todo mundo, que pode ser a vontade de Deus que você seja doente? Quem já viu gente trazendo versículo? Traz versículo. Para provar isso, para provar que Deus quer você pobre. Pega versículos para isso. E conseguem unir pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que Lúcifer lá no céu levou 30% dos anjos com ele. Ele ficou fazendo mercado nos bastidores, vendendo a ideia dele. Sabe, irmão, se eu estou unido,
Eu não vou vender a minha ideia. Eu vou me render à ideia, não vender a minha ideia, me render à ideia a qual eu estou inserido. Amém? Nesse texto ainda, estou já liberando vocês. E ele diz assim, ó, no versículo 5, olha que coisa interessante. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. É um, ou seja, unidade. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então, gente, o próprio Deus disse algo. Não tem restrição quando você está unido. Isso para o bem ou para o mal. Pessoas podem se unir com a ideia maravilhosa, boa. Pessoas podem se unir com a ideia ruim. Concorda comigo que pessoas podem se juntar para falar bem de outra? Imagina. Eu me junto aqui com outros irmãos, começo a falar bem do pastor Elias. Daqui a pouco diz, vamos fazer uma oferta para o pastor Elias? Ele é um homem de Deus, não é, gente? A gente falando bem, ó. Rapaz, ele, a família dele, Lauredi, né? Que mulher de Deus, que mulher consagrada ao Senhor. Sabrina, Rebeca, Valves. Vamos levantar uma oferta para ele, gente? Mas concorda que eu posso fazer isso negativamente também? Me juntar com pessoas e começar a falar mal de outro? E você concorda que sempre tem gente, quando você quer falar mal de alguém? De fato, Paulo falou para Timóteo, né? Eu peço que vocês se juntem com outras pessoas e falem mal do governo. Mas falem mal mesmo. Declarem maldições sobre o governo. Com mãos levantadas para o alto, viu, gente? Foi isso que Paulo disse? Não. O que ele disse? Levante mãos santas, ó, orando. Não, mas o que ganhou não é o que eu queria. Já era. Uma vez que ele foi eleito, é o seu governante agora. Sabe o que ele vai fazer? Orar. Não tem muitos amém, gente? Glória a Deus nessa mensagem, né? O Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Então, irmãos, por que é que tem projetos, às vezes até evangélicos, projetos gospels, né? Projeto que você diz, gente, projeto lindo, como é que não deu certo? Irmão, se não está em unidade, não tem a bênção do Senhor. Não tem a bênção. E pode se esfacelar. Amém. Imagina se nós como igreja aqui, igreja lá em Curitiba, se o Ministério Viva da Vida não estiver unido, pode ser o projeto mais maravilhoso que for, não tem a bênção de Deus. E vai ruir. Mas sabe o que vai acontecer com essa igreja? Prosperar. Produzir frutos. Porque vocês estão unidos com essa visão, estão unidos com o pastor, amém? Ninguém está nos bastidores aqui desconstruindo o pastor, desconstruindo o líder. Oh, aleluia! Mas todos estão prontos para pegar juntos, para apoiar, para ser um, em amor. Amém? Oh, aleluia! Você viu a metade da banda tocando uma música, a metade outra, né? Olha que coisa maravilhosa agora. Cada um de vocês pode cantar e tocar a música que vocês quiserem. Pense numa música agora. Cada um pensa uma música. Pensaram? Pode começar já? Pensaram ou não? Já tem a música? Então vamos lá, vou contar até 3, vocês começam, tá bom? 1, 2, 3. Um novo tempo já chegou, nova fase já começou. Um novo em frente, que acham? para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Que isso, gente? Sigo em frente, para o seu meu Deus do céu! louvor. Vocês perceberam que até teve uma voz que sobressaiu, um instrumento sobressaiu, mas a gente não conseguiu ter um resultado. Alguém pode dizer, uau, que resultado maravilhoso, concorda? Um estava atrapalhando o outro. Então, se não tem unidade, irmãos, a gente não vai conseguir um ajudar o outro. O resultado vai ser um atrapalhando o outro.
Então imagina, eu estou no departamento, né? E eu estou lá. Pois é, eu vim aqui servir, mas concordo com esse líder. Se eu fosse o líder, eu não faria assim, não. Eu faria assim, assim. Mas tudo bem, não sou o líder, né? Vamos lá. Fazer do jeito que ele quer, mas você vai ver. Vai ficar claro que ele está errado. Então, como você estou com esse coração, irmãos, eu estou pronto a pegar junto? Não. Ah, porque se eu fosse o líder, ei, cala a boca, você não é o líder. Amém? Existe um líder. E se um dia Deus tem plano de você ser o líder, é melhor você se comportar bem. Porque senão isso não vai acontecer. Amém? Imagina eu sou um pastor auxiliar e fico... porque assim, se eu fosse o pastor... Eu só estou ajudando ele, né? Infelizmente. Mas se eu fosse pastor, eu não faria assim, não. Eu não colocaria a porta principal daquele lado, eu colocava do outro lado. Né? E às vezes, irmãos, em coisas mínimas, você está desconstruindo, está minando a autoridade de alguém. Você não, quem faz isso? Então veja que aqui a gente, de novo, um monte de gente boa, talentosa, mas ninguém entendeu nada. Dá até raiva. Deu certo, não entendeu nada, que é isso? Mas vamos lá. Vamos cantar. Maravilhoso, vamos lá. Maravilhoso, admirável. Ó. Tão sublime. Então cada instrumento, gente, está colocando a sua contribuição. Ó. Tua presença. Ó o baixo, ó. É mais desejável do que o ouro. Violão, ó. Melhor que a vida. Então até se estão tocando a música só agora, mas se nem souberem, se eles não estivessem posicionando a nota, o acorde da maneira certa, não teria esse som aqui. É o que a gente chama de harmonia. Se o baixista estivesse exagerando, querendo fazer demais, a guitarra solar demais, não fica harmonioso. Sabe, você brilha quando considera o brilho do outro também. Amém? Então se o guitarrista tivesse, não, quero que a minha guitarra apareça e só solando, ele não estava considerando os outros. Então cada um está deixando o outro colocar o seu instrumento. Amém? Então o Júlio ali, ó, ele faz o que tem que fazer no teclado, a guitarra também, e cada um fazendo, e a gente tem esse som gostoso, concorda? Imagina se a Sabrina começasse a virar demais, fazer evolução demais, não ia ficar legal. Amém? Mesmo tocando a mesma música, não ia ficar legal. Então, querido, para tocar a mesma música, você tem que considerar o outro. Amém? Obrigado, banda. Uma salva de palmas para essa banda. Vocês são maravilhosos, tá? Obrigado. Veja comigo esse texto aqui de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, a partir do versículo 2. Eu estou ensinando esse assunto hoje pela manhã, mostrando para vocês como um dos valores do Ministério Verbo da Vida. E como eu disse, os valores norteiam nossa vida. Então, como Ministério Verbo da Vida, nós temos uma visão poderosa para cumprir. Quem concorda? Levar a palavra da fé para São José dos Pinhais. Oh, aleluia. Essa igreja vai se multiplicar. Oh, glória. Mas quando concorda comigo, se a gente não estiver considerando esse valor, a unidade, isso não vai acontecer? Concorda? A visão lá de Curitiba, a visão até de Guto, se a gente não considerar esse valor, não vai acontecer. Amém? Eu estive falando com algumas pessoas do ministério essa semana, e eles estavam em reunião esses dias, e sabe o que eles diziam para a gente? É que a gente está em reunião esses dias, então pode ser que a gente demore um pouco a atender, porque a gente está cumprindo a visão que Deus deu para Guto.
que Deus deu para o apóstolo Guto, para esse ano, a gente fazer um ano sabático, né? A gente não está tendo, por exemplo, escola de ministro itinerante. A gente tem uma escola de ministro em Campina Grande, e a gente tem o que a gente chama de escola itinerante, que essas escolas acontecem em todo o Brasil. Às vezes a gente tem 7 escolas, 5, 10 escolas. Esse ano a gente não está tendo. Está tendo lá em Campina Grande e uma versão online para pastores, diretorias, enfim, porque Guto teve essa direção desse ano estarem lá em Campina Grande, se reunirem, orando, buscando o Senhor, direções para esse ano e para os próximos anos. E o que é que a equipe está fazendo lá em Campina Grande? Cumprindo essa visão. Amém? Nós estamos tendo reuniões, pode ser que a gente demore um pouco a atender. Semana toda estivemos reunidos, orando, buscando no Senhor. Amém? Estão debaixo dessa visão. Tá bem. Aí imagina se eu falo com alguém, pois é, o povo está em reunião lá, mas sei lá, isso é um tédio para mim. Eu vim aqui para a sala, eu estou trabalhando aqui na sala. Se alguém sentir minha falta e me chamar, beleza. Essa pessoa não está em unidade. Imagina, alguém da equipe lá, trabalhando na equipe, mas não está junto com a visão. Então, irmãos, é fundamental, importantíssimo que sejamos unidos mesmo. Amém? Com a visão. Como eu disse, isso é válido no casamento, isso é válido na empresa. Imagina você estar numa empresa, você fica discordando, fica falando mal do seu patrão, falando mal da empresa. Imagina. Não, querido, se é para estar assim, saia. Você não está sendo uma bênção lá. Você só o modo de falar, não é você não, tá? Essa pessoa, né? Longe daqui, né? Então como que pode? Eu fico por trás falando mal do negócio, da empresa. Eu preciso ser um com a visão, amém? Eu preciso ser bênção lá. Ô glória! Não, porque lá não é o emprego dos sonhos, amém? Seja fiel nesse pouco aí. Deus vai te colocar no muito. Amém? Não fica falando mal, criticando. É porque você não tem um chefe encapetado que eu tenho. Se tivesse, ei, você é o reino de Deus ali naquela empresa, querida. Você significa os céus ali naquela empresa. Você vai influenciar essa pessoa. Mas você precisa estar unido. Imagina essa pessoa percebendo que você está unido com a visão que ela tem para o negócio. Imagina que bênção vai ser. Concorda, gente? Filipenses 2:2 diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. A gente vai daqui a pouco ler um outro versículo que Paulo fala coisas parecidas. De propósito, eu estou lendo isso aqui para você ver que unidade é algo que envolve sim intencionalidade. Você tem que ser intencional mesmo. Amém? Não, estou no meio deles lá, beleza, a vibe é boa, né? Eu vou indo. Se eu perceber que vai ter a treta, eu pulo fora. Não, querido, você tem que ser intencional, porque tem dias que vai estar uau, maravilhoso, todos concordando, harmonia, mas tem dia que não vai estar bem assim. Um fala uma coisa, outro fala outra. E o que você vai fazer? O que é que Paulo diz aqui, gente? Penseis a mesma coisa. Estão comigo? Depois, tenhais o mesmo amor. Em seguida, sejais unidos de alma, presta atenção essa palavra alma aí, tendo o mesmo sentimento. Então, a alma envolve a psique humana, né? A alma envolve sentimento, pensamento, vontade. Se tem um negócio que às vezes é difícil você unir com o outro, é vontade, né? Isso aqui é assim, o outro que é assado, né? E fica aquela coisa, aquele climão. Olha o que Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Então nunca coloque o teu nome em primeiro plano, o teu plano em primeiro plano. Olha o que ele diz: mas por humildade, considerando cada um o quê? Superiores a si mesmo. Eu estava falando isso em certo lugar, determinada vez, aí a pessoa disse: e como é que eu fico nisso? Se eu for considerar outro superior a mim, eu. Bom, se todo mundo fizer isso, não tem essa coisa e eu.
Imagina, eu considero você superior a mim, você me considera superior a você. Ficamos todos nivelados, amém? É o exemplo que eu citei da banda aqui, né? O tecladista está tocando, tem que fazer a guitarra, coloca ali os acordes no momento certo. Ou seja, está considerando o outro superior a si. Poxa, eu quero te ouvir também, eu vou pôr o meu instrumento, mas opa, agora é você. Imagina isso entre nós, irmãos, amém? Eu tenho uma ideia aqui, mas qual a tua ideia sobre isso? Eu tenho uma opinião aqui, mas eu queria te ouvir sobre isso. A pessoa pode dizer, eu também tenho uma opinião, tal. Às vezes pode dizer, não, eu nem tenho opinião sobre isso, pode falar. É o que a Bíblia está falando. Amém, irmãos? Às vezes em coisas simples do dia a dia, né? Eu contei isso lá em Curitiba, né? Lá em casa. Eu queria colocar um armário na cozinha. E Kalina? Não. Né, Kalina, ela tem muito em primeiro plano o espaço, né? Ela gosta de espaço. E eu estava pensando na funcionalidade, né? Um armário aqui vai caber mais panelas. Não era muito grande não, um armário 1,20 por 1. Ela diz, não, mas presta atenção, olha só, você vai entrar na porta da cozinha e vai se deparar com esse armário aqui. Na parede, vai interferir. O que vocês acham? Eu comprei o armário ou não? Como é que vocês sabem? É melhor ter a esposa do que ter razão, né, gente? Eu mostrei para ela, o armário entrou em promoção, achei que ela ia amolecer o coração. Ela, não comprei. Mas imagina, né, se eu não compro o armário, ela ganhou e a gente fica de mal por isso, né? Pois ela ganhou, mas a gente está sem se falar 1 mês e meio, né? Eu estou no sofá, né? E ela na cama. Não é isso que Paulo está dizendo. Amém? Momentos que o outro vai ganhar e vai estar tudo bem. Ei, beleza, tua ideia é melhor. Amém, gente? Beleza, meu amor, você vai ganhar, você está certa. Você tem razão. Vai ser melhor a gente ter mais espaço aqui mesmo. Amém? Eu comprei outro armário para outro lugar. Amém? Para de alguma maneira ajudar a resolver a situação de outra forma, beleza, ela concordou com esse outro aí, desde que não fosse tão largo. Então não é só aquela coisa de você deixar o outro ganhar, entende? Amém, você ganha, mas eu estou fora, tá bom? Eu excluo a mim mesmo desse departamento. Eu estive na música durante alguns anos. E durante esse tempo eu visitei igrejas, né, fazendo workshops com músicos. Aí eu ouvi muitas histórias. Eu lembro que eu cheguei numa igreja certa vez e a líder de música, que era também a principal ministra de música na igreja, veio conversar comigo, né? Ele disse, Manassés, eu não era pastor na época, né? Eu era da música e tal. Manassés, Deus me falou para eu sair da música. Ele disse que meu tempo chegou. Já conversei com o pastor, eu vou ficar só mais a semana e estou fora. Ok. Daqui a pouco o pastor veio falar comigo, a irmã da música veio falar contigo, ela contou isso e isso para você, disse que Deus falou com ela que o tempo chegou. Disse sim, falou, mas não é isso não. É porque chegou uma outra irmã, que também ministra música muito bem, canta muito bem, veio de outro verbo da vida e ela começou a ficar incomodada. Porque as pessoas só elogiavam ela, gostavam muito dela cantando, mas agora está dividindo aí a atenção com a outra, está dizendo que Deus dirigiu. E às vezes você é o melhor porque só tem você. Era o caso dela. Você é a melhor aqui. Tem outro? Então, querido, se você é o melhor e chega alguém tão bom e se incomoda, tem algum problema. Você deve celebrar se outros estão chegando. Amém. Tão bom quanto você ou até melhor que você. Amém. Porque eu era o único diácono dessa igreja, eu que abria a porta, eu que limpava o banheiro, eu que colocava água para o ministro, eu que fazia tudo. Agora chegaram outros para concorrer comigo. Ficam querendo fazer melhor que eu. Imagina alguém ter um pensamento assim, gente. Ainda na música, né, eu lembro que eu estava sempre incentivando os músicos a gerarem outros músicos, ensinem outros músicos.
E na igreja a gente tem um ambiente fértil para isso, né? Os filhos dos crentes, né? Os próprios pais, aprendendo também, vamos lá. Eu disse, gente, tem um terreno fértil aqui, começa a ensinar. E tinha um músico, gente, tinha um tecladista, que não era assim como o Júlio, né? Júlio é um grande professor aqui, graças a Deus. Ele não queria ensinar para ninguém, só que ele não contava o porquê. O baterista tinha mais 3 discípulos, os cantores ensinando para outras pessoas, o guitarrista tinha mais 4 com ele, e o violonista, enfim, o baixista, e o tecladista não. Aí um dia eu disse, cara, abre o jogo, você vai ter que falar o que está acontecendo, só você não está conseguindo ensinar para alguém. Ele disse, tá bom, eu vou abrir o coração para você. Eu chamo alguém, ensino o meu instrumento, aí essa pessoa vem e toma o meu lugar. Então olha só, gente, a igreja estava crescendo lá em Campina Grande, a gente estava com 3 cultos domingo, na terça, na quinta, né? Cerca de 1000 pessoas ali na igreja. E ao invés de ele pensar, eu vou ensinar, a gente não vai ter só uma banda, não vai ficar pesado para ninguém, a gente vai ter 3, 4 bandas, estava preocupado, vão tomar o meu lugar. Os caras, que cabeça tua! Você vai morrer tanto tocar aqui, tanto culto, você deveria estar louvando a Deus se outros tecladistas chegassem, para não ficar pesado para ninguém. Estão me entendendo aqui, irmãos? Estão conseguindo ser claro, amém? Então, quando você pensa pelo viés de unidade, irmão, você não vai ficar em nenhum momento com o pensamento egoísta. Quem vai tomar o meu lugar? A minha ideia não venceu. Não, você vai pensar como corpo. Amém? Vamos lá, a sua ideia é melhor. É isso aí. Que bom que chegou alguém que sabe cantar bem também, que sabe tocar bem também, que sabe pregar bem também, glória a Deus, que bom que está crescendo, que bom que tem mais gente de diaconato, que bom, oh glória a Deus. Paulo está falando, considere o outro superior a você. Amém. E não é aquela coisa você ficar incomodado, né? De elogiar outra pessoa, né? Às vezes, não gosto desse negócio de elogiar. Eu sou pregador na igreja, mas eu não gosto de elogiar meus colegas, não, porque eles vão achar que são melhores que eu. E não são, eu cheguei primeiro. Olha que pensamento. Meu Deus do céu. Paulo falou, não é assim que você vai pensar. Amém? Ou uma pessoa vê a outra elogiando o outro, né? Que trabalho maravilhoso que você fez hoje, como você tocou bem. Que trabalho que você fez ali na portaria da igreja. Aí chega o outro e diz, você estava elogiando ele, mas você tem uma coisa na vida dele que você não sabe. Você está falando isso preocupado mesmo ou incomodado com o elogio? Para enfraquecer o elogio. E Paulo está dizendo, considere os outros superior. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Você está disposto, querido, a se mover em direção do sucesso do outro? Amém? O sucesso do departamento que não é o teu departamento. Se outro departamento vem pedir ajuda a você, você veio pedir para a pessoa errada, eu não sou do seu departamento. Não, tudo bem, é só algo que vai acontecer, a gente vai precisar de um apoio, de uma ajuda. Peça aos integrantes do seu departamento. Não, gente, mas é um mutirão que vai ter, todo mundo vai ajudar, chama os diáconos. Paulo está dizendo algo diferente. Tenha cada um em vista não o que é seu, mas o que é do outro. Amém? Junto com o outro, o que eu posso fazer para te apoiar? O que eu posso fazer para te ajudar? Sem aquele pensamento, e o que é que eu vou ganhar com isso? Você pode me marcar nos stories? Hein? Tudo bem, eu faço, mas você pode tirar uma foto comigo para mostrar que eu estava lá? E se não sair a foto, e aí? E se ele não te marcar? Meu Deus do céu. Veja comigo aqui, 1 Coríntios. Capítulo 1. Versículo 10. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Muita gente chama esse versículo até do versículo de Bud, né? Muitos irmãos
do Verbo da Vida, viram o Bud lendo esse versículo aqui nas conferências de ministros. E sempre, na primeira pregação dele na conferência, já lia 1 Coríntios 1:10. Mas quem conhecia Bud de perto, gente, sabe que ele não lia só nas conferências esse versículo. Qualquer oportunidade que Bud tinha de se reunir com a gente, de conversar com a gente, ele, abra aí, irmão, 1 Coríntios 1:10. E o que diz? Olha só, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Não é parecido com a gente leu em Filipenses? Falem a mesma coisa. Então, se tem unidade, gente, falaremos a mesma coisa, cantaremos a mesma coisa. Imagina, se a gente tem problemas com alguém que é da música, o pastor fica naquela, meu Deus, é fulano que vai ministrar, será que ele vai colocar a música fora da visão? Jesus Cristo, meu Deus do céu. Aí terminou o período de música, passou misericórdia. Aí terminou, graças a Deus. Hoje ela não colocou fora da palavra. Imagina se o pastor fica nessa tensão com alguém. Essa pessoa não está na mesma visão, concorda? Não está pensando a mesma coisa. Aí a pessoa pode até não ter colocado aquela música fora da palavra, mas os bastidores ficam, mas bem que eu queria cantar. O pastor não deixa. Tem 10 bilhões de visualização. E o pastor não quer que cante na igreja. E daí, irmão? Tem a visualização de Jesus lá? Né? Sabe, não é porque algo está sendo aclamado, gente, por todos, que necessariamente está na visão. Amém? Tem tanta coisa que o mundo faz que você não faz, porque você está unido com Jesus. Amém? Tantos comportamentos, gente, tantos pensamentos que o mundo tem aí, você não vai levar para o seu casamento. Você não vai levar para a sua família. Que você concorda com a palavra, você concorda com Jesus, não é assim? Ou não? Diz amém, pelo amor de Deus. Deve ser assim para qualquer coisa, amém? Penseis a mesma coisa. Então, um dos sinais, irmãos, que há unidade é o que? O mesmo pensamento. Amém? Um casamento não é assim? Imagina você vai conversar com um casal e os dois começam a falar ao mesmo tempo coisas diferentes. Carolina e eu aconselhamos um casal um tempo atrás, de noivos, estavam para casar, e os dois falando, a gente pensa muito diferente, e os dois aquela coisa, falando ao mesmo tempo, né? Ele pensa em ir para o oeste, eu para o leste. O negócio dele é ficar no Brasil, o meu é para a Europa. Mas vai ser uma bênção esse casamento. Então, gente, você pode até pensar diferente, mas vai ter que ter unidade, vai ter que pensar a mesma coisa. Amém? Pessoas que pensam diferentes, pensando a mesma coisa. Opa, vamos chegar a um acordo aqui? Porque se ficar nessa, cada um pensando diferente, cada um puxa para um lado. Aí um deles diz, mas quando a gente casar, resolve. Eu disse, resolve não, piora. Você concorda? Não, imagina. Meu amor, você quer ficar no Brasil, né? Eu vou para a Europa, tá? Cumprir a vontade de Deus lá. Daqui a 6 meses eu volto. E tem casais assim por aí. Né? Uma irmã disse que meu marido está nos Estados Unidos lá. Faz 6 meses já. E ele pôs a cabeça que vai, mas não quero ir não. Eu disse que eu não saio do Brasil não, mas ele está lá. Vocês estão casados ainda? Sim, estamos. Né? Mas não está em unidade. Amém, irmãos? Não estou falando de uma viagem a trabalho que você tem que fazer, amém? Estou falando de estilo de vida, né? Pensando diferente. Não, vou seguir minha vida. Você não quer assim, não? Então eu vou lá, vou fazer. Fica aí, com o que você entende como certo. Ok, é disso que eu estou falando. Que faleis todos a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. Então você viu que a partir do momento que metade da banda estava tocando uma coisa, a outra metade outra, já tinha divisão. Então divisão é quando tem pelo menos 2 visões. Imagina se tem trivisões, quadrivisões. Imagina a bagunça que fica. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Fala comigo. Disposição mental e parecer.
Esse parecer aqui é uma palavra que pode ser traduzida como visão, julgamento, entendeu? Decisão, ou seja, a gente está pensando assim e vai decidir o quê? O resultado desse pensamento. Isso não quer dizer, irmãos, que você não pode ter, digo de novo, um pensamento diferente, uma discordância. Amém? Pode trazer, às vezes você é de uma equipe, um departamento, diretoria, mas você traz o pensamento, aquele pensamento pode ser aceito ou não. Ok? Aquela opinião pode ser aceita ou não. Opa, legal, você trouxe opinião diferente. E se não for aceito, o que você vai fazer? O mundo acaba. Se não for aceito, vão me conhecer. Não sabe ainda quem eu sou, não. O que é que Paulo diz? Considera o outro superior a você. Não tem em vista o que é seu, mas o que é do outro. Você está pronto a viver assim? Meu Deus do céu. Veja o que diz aqui, em Salmos. Um texto muito conhecido também, e que tem uma mensagem poderosa sobre unidade, que é Salmo 133. De novo, eu estou pregando sobre um dos nossos valores, como um verbo da vida. Amém? Valores, irmãos, eles nem sempre são tão notórios, né? Como eu disse, nem sempre estão ali na fachada, não é aquela coisa tão exposta, às vezes está nos bastidores. Um exemplo, quem moraria aqui num prédio sem fundamento, sem fundação? Imagina o corretor diz, eu quero te mostrar um apartamento lindo, belíssimo, acabamento impecável. Um detalhe, só esquecer de colocar a fundação no prédio, mas é lindo o apartamento. Você inclusive pode ir sozinho lá olhar. Ser sincero, você compraria? Gente, lindo o apartamento. Mobiliado. Eletrodomésticos, última geração. Só esqueceram, gente, de colocar a fundação. Ou só fizeram uma parte dela. Mas disseram que o que tem é suficiente. O engenheiro disse que não, mas... Então, claro que ninguém quer isso. Mas quantos concordam comigo que fundação é um negócio que não chama tanta atenção? Você muitas vezes passa várias vezes na frente do prédio que está sendo construído e o que está sendo feito lá é fundação, ninguém está vendo nada. Só tem um tapume, caminhões entrando ali, betoneiras, estão cavando para baixo. Qual a graça tem isso? Então, às vezes, quando a gente fala de fundamentos, não tem muita graça. Mas deixa eu falar, é fundamento. Sem isso, a vida não se sustenta. Às vezes tem pessoas, gente, que tem aquele tipo de sucesso meteórico, né? De repente, cadê a pessoa? Cadê ele? Tuf. Passou, acabou. O que é que falta às vezes? Fundamento. Então, às vezes tem pessoas, irmãos, com chamados maravilhosos, ungidos, mas não estão andando nesse valor aqui, ó. Amor e unidade. Conheço pessoas que têm chamados, pessoas, estou colocando no plural, poderosos. São ungidas mesmo, mas não querem caminhar com outros, não querem submeter uma liderança. Aí você vê que essas pessoas vivem como se fosse andando em ciclo, não conseguem um resultado relevante. Às vezes aparece, desaparece. Aí você pergunta para essa pessoa, quer ter um pastor? Eu não preciso, meu pastor é Jesus. Você dá satisfação a quem? Ao Espírito Santo. Não preciso de homens para dar satisfação. Porque, irmãos, autoridade, submissão, eles andam junto com amor e unidade. Amém? Então não são coisas fáceis para a carne, muitas vezes. Já tive que lidar com o Ministério de Música, de músicos dizer assim, me colocaram na escala com fulano de tal. Ou tira ele ou não toco. Sabrina está rindo ali porque sabe que é verdade. Você está assim. Mas, cara, não dá certo, ele não pega as músicas, ele vem com razão. Porque normalmente quem está numa condição dessa, ela vem com razões. Mas andar em unidade, irmãos, muitas vezes é perder a razão. Entendeu? Imagina, ou você tira ele da escala ou eu não toco.
Casas assim que eu já vi. E um músico bom. Você não quer perder ele. A Joyce está rindo também ali. Eu já vi isso no documentário. Você não quer perder aquele músico, mas imagina, ele está tão talentoso, né? Ele é tão bom que chegou nesse nível de escolher com quem vai tocar, né? Ou você muda, coloca outro, eu não toco. Mas a palavra está falando o contrário disso, gente. E olha o que diz aqui, Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, ou em união, os irmãos. Olha o que ele vai dizer em seguida. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão. Desce para a gola de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse óleo precioso, irmãos, era algo sagrado, significava a presença de Deus. Amém? Significava a glória de Deus. Então veja que a unidade, ela permite que a presença de Deus escorra sobre nós, destile-se sobre nós, alcance nossas vidas. Amém? A presença, a unção de Deus, no contexto da igreja local, que ela vem sobre o líder. Mas para ela passar para os outros liderados, todos têm que estar o quê? Unidos. A falta de unidade pode permitir, né, que outra coisa no lugar da unção entre. A falta de unidade pode, na verdade, impedir que a unção flua. E muitas vezes a discórdia flua, né? A falta de perdão flua. Mas glória a Deus que nessa igreja, irmãos, é o óleo precioso, é a unção que vai escorrer. Você concorda comigo? Amém? É a graça de Deus que vai se derramar. E eu quero ler esse último texto aqui com vocês, 1 Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 3, versículo 12. Estamos pondo fundamentos aqui. Pode não ser aquela parte mais gloriosa do prédio, né? Quando o prédio está sendo construído, sendo colocado os vidros, olha, uau! Mas, irmãos, a sustentação depende disso. Amém? Ministrei lá em Curitiba sobre esse valor, né? Nas quintas-feiras estamos ministrando sobre os valores do ministério, porque é fundamento para a nossa vida. Você quer a glória de Deus, você quer prosperar, você quer bem sucedido, mas Deus vê isso acontecendo em unidade. Para Deus não importa só o quão bem sucedido você é, mas Ele vai perguntar: quem está vindo junto com você? Quem você está favorecendo para também ser bem sucedido? Amém? Uau, cheguei, olha o meu sucesso. Deus vai perguntar: quem veio com você? Quem você está ajudando nessa jornada? Ah, cada um que se vire. Só Deus sabe o quanto eu ralei. Não, você precisa dedicar um tempo para ajudar outros também. Amém? Pastor Elias, glória a Deus, um homem bem sucedido hoje no contexto do Ministério Verbo da Vida. Um pastor bem sucedido, está à frente de uma obra que acabou de ser emancipada, se tornar uma igreja, Verbo da Vida. Isso não acontece por à toa, irmãos, amém? Mas será que ele tem trazido outros com ele? Ele tem levantado ministros aqui, nessa igreja, ou é ele que prega todo domingo, todo culto? É? Vamos, é hora de vocês falarem. Não é ele que prega todo culto, irmãos. Ele poderia pregar, ele tem conteúdo para isso. Mas ele dá oportunidade para outros, investe em outros. Não queira saber as conversas que ele tem depois, às vezes. Mas por que ele está fazendo isso, irmãos? Porque não é só ele. Não tem sentido para ele ser só ele. Ele precisa de outros ministros relevantes aqui, pessoas boas com ele, líderes. Pode celebrar porque é verdade, amém, gente? Aleluia. Que bom, né? Vem aqui, cada vez vem mais músicos aqui. Imagina, né, se Júlio estivesse aqui.
colocando lá um limite, um nível. Se não tiver nesse nível aqui, não toca. Aí a banda não crescesse. Não é assim que a Bíblia orienta. Amém? Ele diz, o Senhor ordena a bênção ali, onde há unidade. Amém, gente? E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 11 diz, 1 Tessalonicenses 3, a partir do 11 diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Então, sabe, irmãos, amar o Senhor está como prioridade, mas não tem como você amar o Senhor sem amar o seu próximo. Amém? Isso não é válido para Deus. E na nova aliança o mandamento não é ame o outro como a si mesmo, não é. Jesus disse, eu tenho um mandamento novo, ame o outro como eu amei. Amém? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele aumentou o nível, subiu a régua. E não é em você mesmo que você consegue isso, é nele. Fica de pé. Amém? É nele, você concorda? Aleluia, você está pronto a andar em unidade com seu irmão? Fala para o seu irmão aí, diga, eu quero ser uma bênção para você, irmão. Com essa convicção não convenceu ele não. Acho que ele nem acreditou desse jeito. Diga, eu quero ser uma bênção para você. Eu quero ser uma bênção para você, irmão. Conta comigo. Aleluia. Como é precioso, irmão, andarmos junto a ti, e juntos lado a lado andarmos e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida aliança trouxe a nós a aliança do Senhor. Declara mesmo. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Declara mesmo no coração. Somos um no amor de Jesus. Somos um. Somos um no amor de Jesus. Você crê no que está declarando? Você abraça esse valor do reino de Deus? Você crê que é um valor do reino? Declara comigo, amor e unidade. Amor e unidade. Você está disposto a pagar um preço por isso? Que sentido, irmãos? O amor de Deus, ele tem 3 características. Ele é incondicional. Então não é se, é ainda que. Ele é sacrificial. Então muitas vezes você vai ter que sacrificar mesmo, abrir mão de uma vontade, de um desejo, né? Que prevaleça a sua vontade. E terceiro, ele é redentivo. Então você não vai expor a falha do outro, você vai redimir o outro. Amém? Mesmo quando a gente tem que tratar alguma situação, disciplinar alguém, a gente vai fazer isso redimindo o outro, porque somos um. Somos um, e essa igreja vai prosperar muito, amém? Porque está em amor e unidade. Esse valor é poderoso, é do reino, irmãos. Vimos Paulo, o salmista, enfatizando isso. Amém? Não haja divisões. Oh, glória a Deus.
Deus não quer que apenas haja manifestações dos dons do Espírito. Isso é maravilhoso. Na igreja de Corinto, irmãos, o fogo pegava. Os dons do Espírito se manifestavam, mas eles eram carnais. Até a ceia era carnal. Se juntavam em grupos. Um trazia um jantar maravilhoso, ó. O outro vinha com um pão francês vencido. E Paulo disse: que é isso? Vocês não estão discernindo o corpo. E a igreja fluindo nos dons. Então alguém pode fluir nos dons, fluir no chamado, mas não está em unidade. O que é que acontece? Isso não vai ter sustentação. Mas Deus quer sustentação para a sua vida. Por isso Ele está trazendo fundamento essa manhã. Amém? Fundamento. Vai ser algo sustentável. Não vai ser uma farsa, não vai ser uma fachada, não vai ser temporário. Vai ser permanente. Eu declaro você permanente. Sucesso de Deus permanente na sua vida. Você enraizado nessa igreja. Você frutificando. Aleluia. Amém. Esses dias tivemos uma situação na igreja nossa. Veio uma pessoa de outra igreja, um homem talentoso, chamado de Deus, tinha sido pastor em outro ministério. Ele estava incomodado porque o pastor do Verbo da Vida não estava chamando ele publicamente de pastor ainda. Ele disse: não, fica tranquilo, você está fazendo um rema, eu estou te acompanhando, você precisa pegar a visão. E ele, incomodado, chegou um dia, ele disse: pastor, eu vou te dar um prazo. Se em tantos dias o senhor não me reconhecer, eu estou fora. Eles: não precisa esperar então. Pode sair hoje. Sabe, irmãos, a gente não vai negociar isso. Amém? Título, posição. A gente não quer o teu título, a tua posição. A gente quer você, o seu coração. Amém? Você tem que estar unido na visão. Quem está unido na visão aqui? Oh, glória a Deus, aleluia. Podem sentar. Tem alguém aqui nessa manhã? Eu não conheço todos aqui. Eu seria muito egoísta se eu não perguntasse isso. Alguém aqui que não tem certeza ainda que é salvo. Você não tem certeza que Jesus mora no seu coração. Levante sua mão e diga: sou eu, quero receber Jesus essa manhã. Ou quem sabe você está afastado dos caminhos do Pai. Essa é uma manhã de restauração. Venha à frente e receber o Senhor, se é com você que eu estou falando. Esse convite continua aberto. Tem alguém aqui com alguma dor no corpo? Quem sabe você recebeu algum diagnóstico médico de alguma doença? Deus também tem um relatório para você. E o relatório dele é que você é curado pelas feridas de Jesus. Amém? A fé não é negar o relatório médico, mas é diante do relatório médico você apresentar o relatório de Deus. O médico disse isso, mas Deus diz isso aqui. Amém? Se você deseja oração por cura, venha à frente. Você está no lugar certo para receber a sua cura. Eu quero orar por você. Todos aqui curados? Ninguém precisa de oração para cura. Se você precisar, venha à frente. Amém? Seja ousado nisso. Oh, aleluia! Pastor Elias, fica de pé, por favor. Vem cá, Kalina. Lauridir, claro. Essa é a equipe ministerial. Volves. Sabrina, vem cá, Sabrina, por favor. Aleluia. Aleluia. Você é um homem muito amado, um homem de influência. Sua influência vai crescer. E você tem guardado o seu coração. Você tem protegido o seu coração. Continue assim. Continue assim. Guardando o seu coração daquilo que pode trazer dúvida, daquilo que pode trazer insatisfação. Sim, sim. O teu coração é dele. O seu coração é meu, diz o Senhor. E eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir. Sim, sim. Você não vai ter que estar ansioso. Tudo vai acontecer ao seu tempo. E vai ser tão glorioso, tão grandioso, que todos vão dizer: só pode ter sido o Senhor.
Já está acontecendo, mas a sua vida vai acontecer plenamente. Plenamente, plenamente. Tem sido um tempo sacrificial, mas você vai ser pleno. Pleno no que eu tenho para você, diz o Senhor. Continua assim, guardando seu coração, se consagrando a mim, ouvindo a minha voz, confiando em pessoas. Aleluia. Eu vou te exaltar, eu vou te colocar plenamente no lugar que eu tenho para você. Aleluia, obrigado, Pai, obrigado. Ministro, unção nova para uma fase nova da jornada. Uma fase nova da jornada, Lorici, uma fase nova. No nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. Oh, aleluia. Sim, sim. Como você tem considerado essa unção para estar junto, para auxiliar? Você percorreu uma jornada estando à frente, dizendo como tem que ser, e agora você decidiu estar nessa posição de ajudar quem diz como vai ser, e honra está vindo sobre a sua vida. Honra. Uma mulher de honra, uma unção nova, fluindo ainda mais abundantemente nos dons do Espírito Santo. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu ministro uma unção nova, para você fluir ainda mais com ousadia, ainda mais ousadia no que o Senhor te confiou. Amém, novidades vindo à tona. Sim, sim, facetas novas do que Deus confiou a você. Recebe nessa manhã essa unção nova, no nome de Jesus, para experiências novas em mim, diz o Senhor. Confia em mim, confia em mim, confia em mim, diz o Senhor. Confia em mim para tudo. Aleluia, em nome de Jesus. Não aceite aquilo que não vem de mim. Confia em mim. Amém, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, igreja. Te adoramos, Senhor, te louvamos, aleluia, amém. A minha esposa veio comigo, para quem não conhece ainda, essa é minha esposa, Kalina Lígia. Amamos vocês, tá, gente? Vocês são preciosos, e eu creio que vocês estão avançando na vontade, no plano de Deus, estando unidos em amor. Amém, você concorda? Isso aí.